muito especial à audiência. Era que tentassem manter o silêncio o mais possível, porque numa língua, eu sou professor de fonética, e numa língua cheia de consoantes fricativas como a nossa, a mais pequena conversa com o parceiro do lado, mesmo em voz chiceada, numa sala reverberante como esta, tem um efeito acústico semelhante a uma cozinha industrial com várias panelas de pressão ao mesmo tempo. E não é por acaso que em laboratório de fonética, quando queremos mascarar algum sinal de fala, é com som de fricativas que o fazemos. É com... Portanto, isso prejudica bastante a comunicação para quem está na sala, para quem está a ouvir. Portanto, pedindo desculpa ao professor Fernando Remião de estar a ocupar um minuto extra, fazia este apelo para tentarem deixar as conversas para a hora de almoço. Pronto, então passaríamos imediatamente à sessão seguinte, que é da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professoras Laura Ribeiro, Filipe Almeida e Maria Amélia Ferreira. A comunicação tem o título distribuído no programa Humanidades em Medicina, inovar em avaliação no novo currículo para a formação médica. Vamos tentar também cumprir o horário. Muito bom dia a todos. Eu queria começar também por cumprimentar a organização do evento e todos os colegas presentes e estudantes. Eu venho então falar-vos hoje sobre uma unidade curricular denominada Humanidades em Medicina, que é uma... Eu vou estar assim um bocadinho aqui com as dificuldades. Como sabem, nós todos os docentes têm alguns vícios, que é, devia ter ido para ali como os outros colegas e ter um ponteiro. Portanto, vou estar assim aqui um bocadinho, parece novata, mas não sou. E peço desculpa. Eu venho então falar-vos desta unidade, que é uma unidade nuclear e que foi implementada há 3 anos, juntamente com a reforma curricular a que a FMUP foi sujeita, ou o seu curso, e que inclui a História da Medicina, que era uma unidade curricular do antigo plano curricular, e também uma série de aulas teóricas e, essencialmente, de seminários que abordam temas relacionados precisamente com as humanidades. Estes temas estão aqui, portanto, o conteúdo programático inclui então a História da Medicina e uma série de temas que são desenvolvidos maioritariamente nos tais seminários e que vão desde o ciclo de vida, o erro médico, a integridade académica, a ética na investigação, etc. A novidade este ano, este 3º ano em que estamos a lecionar esta unidade, é que alteramos um pouco o sistema de avaliação. Nós todos sabemos, portanto, que a partir do processo de Bolonha nós tivemos todos também que alterar um pouco, e não só com isso, portanto, com todo o contexto na educação, tivemos que alterar não só as metodologias de ensino, mas também os processos de avaliação, e nós este ano alterámos um pouco essa avaliação, porque incluímos um trabalho em grupo, que já vou explicar um pouco mais detalhadamente em que é que consiste este trabalho. Portanto, esta UC tem uma avaliação que inclui um exame escrito da História da Medicina, que vale 35%, depois o tal trabalho em grupo, que é uma novidade este ano, e a assiduidade. O que propusemos aos nossos estudantes foi, então, elaborar um programa de intervenção que se dividia nesta estrutura que está ali representada, com título, enquadramento, um objetivo geral, uma população-alvo, tal proposta de intervenção e depois a epicrise, e que se inspirassem nos temas que tinham sido lecionados nos seminários. Portanto, eram estes temas de humanidades, temas também que nos diziam muito e que ficámos também surpreendidos, como irei falar um pouco mais à frente, com a profundidade com que os estudantes abordaram estes temas e com a qualidade dos trabalhos que eles fizeram. A avaliação especificamente desta componente, deste programa de intervenção, consistiu em fazer um trabalho escrito e uma apresentação oral por todos os elementos do grupo. Portanto, os estudantes foram divididos em grupos, pelas turmas, cada grupo, 4 ou 5 estudantes, faziam então este programa de intervenção. E depois teriam que fazer então a apresentação oral, que decorria durante 15 minutos, mais 5 minutos de discussão. E aqui tem algumas fotografias só das apresentações dos nossos estudantes. Em cada apresentação estavam sempre 2 docentes, e esses 2 docentes também avaliavam a parte escrita. Portanto, cada trabalho teve sempre 2 docentes a fazer a sua avaliação. Os estudantes encararam este desafio de forma muito interessante. Tiveram um papel muito ativo, como todos pretendemos e como temos vindo a falar durante esta manhã, e propuseram desde a organização de congressos, cursos, seminários, a criação de plataformas, blogs,
materiais educativos, panfletos, etc. E eu vou dar aqui, até porque estas apresentações, como sabem, são muito breves, eu já há muito tempo que não tinha só 10 minutos, também nós todos, desde se calhar o meu tempo de aluno de doutoramento, agora temos sempre 20 minutos ou mais, ou meia hora, ou o que for, e portanto 10 minutos é um tempo curto para estar a desenvolver todo este tema. Mas vou dar alguns exemplos para vos mostrar como é que os nossos alunos encararam este desafio. Este primeiro grupo, por exemplo, pegou num problema, portanto, o que nós lhes propunhamos era identificar um problema, portanto, um problema que precisasse de ser resolvido e que criassem um programa de intervenção, que escolhessem um público-alvo. Isto inicialmente não foi muito bem entendido. Tenho a dizer que os alunos, claro, vêm muito com as monografias e com os trabalhos, portanto, não perceberam muito bem o que era um programa de intervenção. Depois, com algumas explicações, lá perceberam e pela nossa, agora, pelo feedback que tivemos, gostaram muito do desafio. Mas, por exemplo, estes alunos escolheram o problema da higienização das mãos e propuseram fazer, primeiro, criaram um blog e criaram mesmo. Portanto, aqui também houve uma dificuldade que foi. Alguns dos alunos perguntavam-nos, então quando é que nós vamos às escolas? Então quando é que nós vamos ao hospital ter com os clínicos? Temos que lhes explicar, são apenas propostas, não se ponham já a fazer coisas, porque alguns, tenho-vos a dizer, curiosamente, alguns até criaram inquéritos para saber, por exemplo, imaginem, a percepção sobre a fraude académica. Criaram inquéritos, 3 ou 4 perguntas, claro, alguns muito inocentes, como é natural, para a idade deles, e administraram logo os inquéritos aos colegas, aos pais, portanto, partiram logo para a ação. Isto é um exemplo desse trabalho. Portanto, primeiro propuseram e criaram um blog sobre este tema, depois criaram estes panfletos também para 2 idades, ou para portanto, para as crianças, isto tudo com ideias originais, com desenhos originais, com algumas mensagens nestes panfletos, e trouxeram, no dia da apresentação oral, trouxeram-nos estes panfletos feitos, portanto, em mão, e criaram panfletos depois também para os adultos, e muito interessantes, portanto, disseram que tinham sido eles que fizeram um dos elementos que desenhou isto tudo. Depois, outro caso, por exemplo, outro grupo que escolheu a qualidade humana dos serviços de saúde e propôs criar uma plataforma digital, onde os utentes iam respondendo relativamente à sua consulta, como é que tinha sido essa interação com o médico, se gostavam da consulta, se não gostavam, como é que o médico os tinha tratado. Propuseram-se, este foi um dos casos dos nossos estudantes que fizeram o inquérito e que o administraram, portanto, fizeram pequenas perguntas e foram ver qual é que era, e chamaram-lhe uma sondagem de opinião para saber, portanto, como é que os utentes eram, portanto, tratados na consulta, e depois também criaram uma plataforma, portanto, uma proposta de plataforma também de resposta dos utentes relativamente ao seu tratamento nas consultas. Isto só são alguns exemplos do que eles nos mostraram. Por exemplo, imaginem o motivo de descontentamento no livro de reclamações, se queriam fazer isto ou não, portanto, se queriam colocar ou não, ou seja, tiveram aqui uma série de ideias interessantes. Relativamente ao terceiro trabalho que vos trago, é sobre a arte de cuidar, portanto, eles escolheram doentes, o público-alvo era doentes em fase terminal, e propuseram fazer... Portanto, 2 abordagens. A primeira, alterar a estrutura do internamento dos doentes, sempre com muita cautela. Foram escrever, à medida que iam escrevendo o texto, diziam sempre que isto também dependia da condição do doente e, portanto, que não se podia interferir com a condição em que o doente está nessa fase. E propuseram, por outro lado, esses são os excertos exatamente do trabalho escrito, propuseram também fazer algumas atividades, claro que fossem compatíveis com a situação do doente, mas propuseram, portanto, estas 2 atividades, como estava a dizer, público-alvo, doentes em fase terminal, e fazer uma série de atividades. Imaginem, o que escreveram foi atividades tais como a declamação de poemas, música, portanto, tocar instrumentos no internamento, portanto, uma série de atividades que julgamos muito interessantes. E, por fim, o último, uma proposta de criação de um gabinete de gestão e controle de risco no Centro Hospitalar São João. E podia-vos trazer aqui muitas outras propostas, porque no total tivemos 62 propostas de intervenção. Esta última é relativa também a um seminário que é lecionado sobre o erro médico e sobre os eventos adversos e sobre também portanto, a não divulgação ou a pouca divulgação destes eventos adversos, e eles propuseram, portanto, criar este gabinete de gestão desses eventos, desenvolver soluções
portanto, mais adequadas, tendo em vista a diminuição destes eventos e depois também monitorizar o impacto destas medidas. Nós usamos para a avaliação destes temas, usamos umas grelhas quer para o trabalho escrito, quer para portanto, a apresentação oral. Esta é a fórmula que eu há pouco estava a dizer, portanto, com uma contribuição para a história da medicina, o projeto das humanidades e a assiduidade. Isto são só os resultados. Isto, portanto, também foi uma disciplina, como eu disse, uma unidade curricular lecionada no primeiro semestre este ano e nós ainda não temos o tratamento de todos os dados. Posso só dizer-vos a esta altura que a avaliação final foi de 15.3, mais ou menos 1.9, de desvio padrão. A avaliação do projeto, um pouco mais, portanto, de uma maneira geral, foram bastante bem avaliados. E a história da medicina, o exame escrito, com 12.9. Sendo assim, o que é que eu vos posso dizer da percepção que tive como docente destas aulas? Que realmente uma componente muito simples, uma proposta, um desafio, em que envolvemos os estudantes numa intervenção. O que é que se pode fazer, debatendo durante um semestre todos estes temas tão importantes como a ética, ou como a doação do corpo, ou como outros tantos, a antropologia médica, etc., como é que eles podiam pegar nesses temas e desenvolvê-los. E, portanto, a minha percepção como docente é que, de facto, estes desafios podem permitir um maior conhecimento sobre os interesses dos estudantes e o que é que os motiva verdadeiramente. Por outro lado, também identificamos dificuldades ao preparar, ao perceber o que é que estávamos a propor, ao idealizar ou ao conceptualizar o que é que iriam fazer e também promover o desenvolvimento de competências transversais. Também ficaram a perceber que aquelas competências que tiveram que apresentar, não é? Ao desenvolver este projeto que lhes viria a ser útil e que têm que desenvolver bastante mais estas competências ao longo do seu percurso. Por outro lado, ao ver os trabalhos e as apresentações, o que é que me pareceu, de facto? Que os estudantes foram muito criativos, tiveram um espírito crítico quando abordaram aqueles temas, têm uma maior aprendizagem, de facto, quando param para pensar um pouco nestes temas na sua própria aprendizagem. Nós tínhamos lecionado estes seminários, como eu disse, eles tiveram que pensar, tiveram que ir ver o que é que tinha sido dado e tiveram que transformar toda essa matéria, tudo o que tínhamos discutido numa proposta. Depois também no entusiasmo com a possibilidade de poder ter impacto na vida das pessoas, quer nas crianças, por exemplo, ensinar-lhes. Houve uma aluna que me perguntou, que me disse: professora, realmente há um tema que me interessa muito, que é a finitude, a morte, a finitude, e parece-me que é um tema muito difícil para as crianças e seria muito interessante fazer um programa de intervenção para as crianças pequenas sobre a finitude. Depois, e aqui podia dar alguns exemplos por exemplo, estou mesmo a acabar. E, portanto, podia-vos dar outros exemplos, a preocupação com os idosos, a preocupação, por exemplo, com o tratamento dos cadáveres, etc. Depois também o empenho na escrita e na apresentação do trabalho, que foi bastante, portanto, tivemos bastante bons trabalhos. O trabalho em equipa, também me pareceu que gostaram de trabalhar em equipa, e depois também uma coisa crucial, que estas novas ferramentas todas que estão disponíveis, não é? Poder utilizar aquilo que usam, como estes softwares, os blogs ou os iPads, portanto, todas essas ferramentas que puderam usar e puderam propor no seu projeto. E acabo assim, portanto, dizendo que realmente estes trabalhos promovem quer o espírito crítico, a criatividade na abordagem aos temas, a pesquisa, a escrita, o trabalho em grupo e a apresentação em público e, particularmente, é evidente que também promovem a atenção e a motivação, porque eles escolhem um tema que verdadeiramente lhes interesse, mas, por outro lado, particularmente nesta unidade curricular, também lhes permite refletir sobre estes aspectos filosóficos e éticos, quer da medicina, quer da prática clínica, quer da investigação. Muito obrigada. Boa tarde. O meu nome é Diana Seabra. Não sou docente. Faço parte da equipa que elaborou o primeiro MOOC da Universidade do Porto. Estou aqui... Conseguem ouvir-me bem? Tá bom? Estou aqui em representação do professor António Gerner, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e do professor José Azevedo, da Faculdade de Letras, e venho aqui partilhar um pouco sobre o que foi elaborar o primeiro MOOC da Universidade do Porto. Se calhar muitos professores não estão familiarizados sobre o que é um MOOC, portanto eu vou explicar um bocadinho sobre o que é este curso. Portanto, o MOOC, a sigla significa Massive Open Online Course, portanto, antes de mais é um curso online, é realizado
em ambiente online. É um curso massivo, isto é, permite que um elevado número de participantes possa frequentar o curso, e aqui quando digo elevado é mesmo elevado, por isso é que é massivo, estamos a falar de milhares de pessoas que podem frequentar o curso em simultâneo. É um curso aberto a pessoas de qualquer parte do mundo, isto é, podemos ter pessoas da Índia, da China, do Brasil a participarem em simultâneo neste curso. É gratuito, portanto, logo aqui tem uma componente muito apelativa, o que facilita muito também na própria democratização do ensino. É flexível, isto é, uma pessoa pode iniciar o curso. Vou dar aqui um exemplo muito concreto já relativamente ao primeiro MOOC. O MOOC começou a 5 de outubro de 2015 e acabou a 8 de novembro. Os formandos que assim o entendessem podiam iniciar o curso no último dia, isto é, no dia 8 de novembro, e realizar todas as tarefas nesse dia e completarem o curso. Portanto, é muito flexível. O formando gera o número de horas que dedica ao estudo à sua maneira e gera o tempo que dedica e quando quer fazer o curso. Portanto, isto para pessoas adultas e que trabalham é bastante útil. Ele é organizado em plataformas específicas, isto é, há plataformas, que eu vou passar agora para o slide seguinte para explicar, que alojam este tipo de cursos. Eu aqui indico algumas das mais conhecidas, temos a Miríada X, o Coursera, o edX, o Udacity, e portanto estas plataformas agregam vários cursos. No caso da Universidade do Porto, nós alojamos o primeiro MOOC na Miríada X, que é uma plataforma ibero-americana, e grandes universidades, como por exemplo o MIT, Stanford University e Harvard, já entraram nesta dinâmica dos MOOCs e já começaram a colocar cursos em algumas destas plataformas. Portanto, como é que surgiu então o primeiro MOOC da Universidade do Porto? O MOOC chama-se As Alterações Climáticas nos Médias Escolares e surgiu no âmbito de um projeto que é o Clima Edumédia, que é um projeto desenvolvido pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é financiado pelos EA Grants, e que procura educar os professores das escolas básicas e secundárias nacionais a usarem os média para ensinarem alterações climáticas. A Universidade do Porto e a Universidade da Islândia e várias escolas que integram o nosso projeto são parceiros. A Unidade de Novas Tecnologias Educativas na Porto colaborou connosco na elaboração deste primeiro MOOC. Apoiaram-nos muito, nomeadamente, na componente tecnológica e na elaboração dos materiais audiovisuais, nomeadamente nos vídeos. Público-alvo e objetivos deste MOOC. Portanto, apesar do MOOC ser aberto a qualquer pessoa, e quando digo qualquer pessoa é mesmo qualquer pessoa, uma pessoa, por exemplo, da área da História poderia perfeitamente fazer este MOOC, ou da área da Linguística. Qualquer pessoa que tivesse interesse no tema poderia participar, mas ele estava pensado sobretudo para professores do ensino básico e secundário. Quais eram os objetivos? Capacitar os professores para o uso dos média no ensino das alterações climáticas e divulgar propostas de estratégias de ensino que tínhamos no curso. Vamos entrar agora aqui na comunidade. Portanto, nós conseguimos ter 723 inscritos neste MOOC. Achamos um número bastante positivo, porque o tema era muito específico, tínhamos alterações climáticas e tínhamos média, portanto, achamos que o número foi muito, muito bom. A maioria dos respondentes, portanto, eu aqui vou-vos explicar uma coisa. Inscritos 723, aquele número que vem ali, 491, foi o número de respondentes a um inquérito que nós passamos no início para tentarmos perceber que população é que estava a participar do nosso MOOC. Então, a esmagadora maioria eram portugueses, depois tínhamos pessoas de outros países, por exemplo, do Brasil, de Espanha, PALOP, entre outros. A maioria dos participantes pertenciam ao sexo feminino, a esmagadora maioria, e as idades, aquela que tem assim maior predominância, corresponde à faixa dos 35 aos 44 anos e logo a seguir dos 45 aos 54 anos. A maioria dos participantes no MOOC eram licenciados, mas também temos uma percentagem bastante significativa de pessoas que concluíram o mestrado. Em termos de profissão, professores, portanto, ia perfeitamente em contra aquilo que nós esperávamos, tendo em conta o público-alvo, e depois tínhamos pessoas, engenheiros, advogados, sobretudo engenheiros do ambiente, professores de educação física, portanto, pessoas de áreas completamente diferentes que também quiseram participar. Então, agora, taxas de conclusão.
Tipicamente, neste tipo de cursos, uma vez que são gratuitos e as pessoas podem inscrever-se como querem, são flexíveis, portanto, aqui o ênfase não está no professor, o professor aqui é um facilitador. Portanto, desafia um pouco os moldes tradicionais de educação, o professor é um facilitador e o aluno é que tem que ser ativo na sua aprendizagem, nomeadamente até através de interação com outros colegas. A taxa de conclusão foi muito positiva, porque dos 723 concluíram 311, portanto 43%. A média, só para terem uma ideia, ronda aos 12,6%, a média de conclusão. Portanto, isto levou-nos a ponderar porque é que o nosso MOOC teve tanto sucesso. Então, o que é que nós concluímos? Passamos um inquérito aos formandos e verificamos que o interesse pelo tema, eles acharam o tema muito interessante e, portanto, resolveram continuar o curso até ao fim. O tema foi o fator mais citado, o interesse. Depois, citaram bastante também a questão da flexibilidade, o facto de poderem gerir a aprendizagem ao seu ritmo e quando querem. A questão de poderem interagir com outros formandos que têm o mesmo interesse que eles e o facto de poderem partilhar essas experiências. Essencialmente, esses foram os aspectos mais focados. Agora, porquê é que nós achamos que a Universidade do Porto deve continuar a apostar nos MOOCs? Porque são novas formas de ensino e aprendizagem. Portanto, aqui, como eu referi há pouco, o professor é mais um facilitador, o enfoque está no aluno que deve aprender. E é um aluno muito mais, vamos dizer assim, motivado, porque ele parte para a aprendizagem porque quer. Normalmente, até estamos a falar de pessoas adultas. Portanto, permite alcançar um público global, porque público de qualquer parte do mundo, o que acaba por ser bastante bom para promover a imagem da Universidade do Porto junto de públicos externos. Contribui para a educação ao longo da vida, era um aspecto que se falava aqui, que se falou bastante aqui da parte da manhã, numa sociedade em que de facto nos é exigido uma contínua atualização de conhecimentos, estes cursos acabam por ser uma vantagem e ajudam de facto na democratização do ensino, porque são gratuitos, basta qualquer pessoa em qualquer parte do mundo ter acesso à internet e um computador que pode fazer estes cursos. E, portanto, era isto. Esta apresentação relata um dos estudos que está em curso na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto sobre o treino experimental com recurso à experimentação online, combinado com uma metodologia que é baseada na instrução pelos pares. A experimentação online é um conceito vasto e inclui a experimentação remota, a experimentação virtual, baseada na realidade aumentada e também na experimentação virtual com interação com dispositivos sensoriais. Convém dizer, é preciso dar ênfase a isto, nós não podemos substituir a experimentação hands-on, real, no laboratório, com experiências físicas, com a experimentação online. Mas parece-nos que é um bom complemento e tem algumas características que são vantajosas, como, por exemplo, permitem o acesso às experiências por um maior número de estudantes, podem suprir alguns dos constrangimentos que advêm do facto de nós termos poucas horas de contacto com os nossos estudantes, podem ser facilmente imersas no blended learning, aquilo que se chama ensino combinado e no ensino à distância, e também é possível, numa realidade virtual, desculpem lá, é possível testar os limites dos modelos físicos que os alunos estão a estudar, de outra maneira que não é possível com as experiências físicas. O projeto Online Experimentation at FEUP possui já um conjunto considerável de experiências que estão, nesta altura, a ser usadas, e vão ser usadas também no segundo semestre, por cerca de 900 estudantes na Faculdade de Engenharia e vão ser usadas também por estudantes no Brasil e na Sérvia. E estes recursos requerem dinheiro e também recursos humanos muito especializados e uma constante manutenção. Portanto, é conveniente tentar perceber
se vale a pena investir neste tipo de experimentação do ponto de vista do utilizador, que é o estudante, e do ponto de vista também o que é que nos pode trazer quanto ao ganho, quanto ao sucesso académico, quanto ao ganho no conhecimento. E, portanto, nós estamos a fazer essa avaliação e há 2 aspectos que consideramos fundamentais, é a reação dos estudantes à experimentação online e qual o seu desempenho académico quando usam estes recursos. Para saber a reação dos estudantes, desenvolvemos uns inquéritos, que este estudo foi um bocado baseado num modelo que se chama Technology Acceptance Model, e para perceber qual é o desempenho académico quando usam este tipo de recursos, nós desenvolvemos, ou usamos uma estratégia que é totalmente baseada no peer instruction, mas que é usada também noutro tipo de ensino. Flipped classroom, esse género de coisas. Há muitos nomes, mas a ideia é sempre a mesma. Com os inquéritos, o que é que nós queremos testar? Queremos testar qual é a postura que os estudantes têm, qual é a postura perante a experimentação online e como é que ela é afetada pela percepção que eles têm do valor para aprender, que esta experimentação pode ter para aprenderem. E também pretendemos testar outras hipóteses, como é que o desempenho académico é afetado pela satisfação e pelo seu interesse em usar este tipo de experimentação. Os inquéritos têm muitas perguntas que são agrupadas em fatores e depois, com a estatística, tentamos perceber qual é a correlação entre estes fatores para poder responder àquelas hipóteses que colocamos. O desempenho académico, eu não sei, de chamar desempenho académico é assim muito forte. Talvez o ganho nos conhecimentos seja mais realista. Usamos uma estratégia que é análoga à da instrução pelos pares. Desculpem, mas não posso estar a explicar o que é a instrução pelos pares, mas basicamente os alunos respondem a perguntas, ou um conjunto de perguntas prévias, antes de fazerem a experiência, e essas perguntas devem focar-se em poucos conceitos que vão ser abordados na experiência e podem, por exemplo, ser uma previsão daquilo que vão observar na experiência. Depois fazem a experiência em grupo. Aqui há um paralelismo com o peer instruction, porque os alunos no peer instruction respondem a uma pergunta, discutem entre eles e depois voltam a responder à mesma pergunta individualmente. E, portanto, uma pessoa, o que é que isto permite fazer? Ver qual é o ganho da pergunta prévia para a pergunta imediatamente após a discussão ou a experimentação. E depois, o que nós temos feito também é testar, não é? Ver, passado algum tempo, e aqui o algum tempo pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 3 semanas, depende não é, de como estão a decorrer as atividades na unidade curricular, e fazemos novamente uma pergunta em que os alunos respondem individualmente. Esta pergunta esta última pergunta pode não ser exatamente igual à primeira. É uma pergunta que pode integrar mais conhecimentos. Além de testar aqueles conceitos que achamos mais relevantes, também integrar conhecimentos, por exemplo, fazer cálculos, baseados totalmente naquilo que foi feito na experiência. Eu vou mostrar um dos estudos que está a ser ainda feito e que são os resultados preliminares desse estudo, em que os estudantes usaram uma experiência virtual com uma interação áptica para sentir a força elástica numa mola. Eu vou mais ou menos mostrar aqui. Portanto, isto foi feito no corrente ano letivo. Posso tirar o som? Desculpem lá. Isto foi feito no corrente ano letivo e eu tinha poucos alunos no mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, portanto, é ideal para testar, não é? E dividi o grupo de 40 estudantes em 2 grupos. 22 estudantes fizeram uma experiência em que eles mediam, não só analisavam as características elásticas da mola, como mediam também a constante elástica, portanto, aqui havia uma medição. E o outro grupo de estudantes fez a experiência hands-on, que é aquela experiência que é tradicional.
Está bem? Portanto, um grupo fez a experiência com recurso à tecnologia, o outro grupo fez uma experiência tradicional. Tenho aqui os resultados dos inquéritos e não só, mas também um comentário de um aluno nos inquéritos. Estes inquéritos, portanto, mostram, estes fatores mostram, estes resultados mostram que os alunos preferem hands-on. Ligeiramente, porque acho que não há diferenças estatísticas, mas preferem hands-on. E eu posso dizer ainda bem, não é? Mas é preciso perceber porquê. E nós, de facto, nestes inquéritos não temos essa percepção ainda. Isto é uma coisa a estudar. Será que eles confiam no resultado que estão a obter? Porque é virtual. Não é? Quer dizer, enquanto que no hands-on eles sabem que aquilo é real e têm mais confiança. Pronto, mas isso é uma questão que nós teremos que analisar. Mas um dos aspectos que nos parece importante é que a postura perante o uso das tecnologias é extremamente positiva. Todos eles acham, e esta postura refere-se acham aconselhável usar as tecnologias nas experiências, em engenharia, a maior parte deles acha que sim, não é? Isto convém dizer, para quem não vê, que isto é uma escala de Likert de 1 a 5. Isto ainda é muito preliminar, porque foi agora, foi a semana passada, portanto eu não consegui ainda fazer o estudo estatístico mais robusto da relação entre estes fatores. Os resultados nos testes, o que é que nos indicam? Indicam-nos que há um ganho que vocês podem pensar assim, então vão só até 60 e tal % nas respostas pós, mas eu digo não é nada mau, porque comparado com as perguntas que eu costumo fazer no peer instruction, este ganho é bastante razoável. E não há diferenças estatísticas entre... Nós estamos a falar de poucos alunos, portanto, ainda não podemos tirar conclusões, isto é fantástico, vamos usar sempre, não. São poucos alunos, é preciso continuar a fazer este tipo de estudos. Mas, aparentemente, não há diferenças estatísticas entre a realização da experiência, os resultados no ganho de conhecimento, entre a realização da experiência com o dispositivo áptico e a experiência real. Uma coisa que eu quero referir, em nenhuma altura do semestre eu falei neste conceito aos alunos nas aulas teóricas e nas aulas práticas. Nem está na sebenta, nos apontamentos. Portanto, se eles estudaram, foi pelos livros, foi por modo próprio. Nós sabemos que isso é pouco provável. Isto foi apenas abordado na experiência de laboratório naquela altura. E as perguntas que eu fiz após eram um bocadinho mais complicadas do que aquelas que eles fizeram antes da experiência e depois da experiência. Portanto, não eram só conceitos, integravam também aqueles conceitos mais importantes e também alguns cálculos e outras coisas que eles aprenderam, supostamente, na experiência. Bom, mas isto é um estudo ainda muito preliminar, não é? Ainda é só um caso de estudo. Nós estamos a estudar outros na Faculdade de Engenharia, com aquela quantidade de alunos que eu já referi, mas, de qualquer maneira, se nós aliarmos esta metodologia às tecnologias emergentes, pode ser, e isso tem que ser validado com mais estudos, pode ser que nós tenhamos, de facto, um impacto relevante na motivação dos estudantes e, por consequência, na aprendizagem. Mas isso é uma coisa que tem que ser estudada. Ao mesmo tempo, nós estamos a proporcionar aos nossos estudantes um contacto com tecnologias emergentes que poderão vir a ser muito relevantes no seu futuro académico e até profissional. Portanto, acho que é tudo.